Muito bem, antes de mais nada, quero dar um abraço aos nossos telespectadores da região metropolitana de Porto Alegre, a partir de Cachoeirinha, claro, Porto Alegre, Cachoeirinha, Esteio, Sapucaia, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Estância Velha, Campo Bom, e também do litoral, Capão da Canoa, Capão Novo, Capão da Canoa, Atlântida e Xangri-Lá. Uma bela audiência, né, Lília? Temos recebido bastante manifestações do pessoal, realmente o pessoal está gostando do programa, né, das atrações que a gente traz aqui, né? Litoral e daqui a pouco também na região carbonífera, né? Com certeza. O negócio o ano de 2016 já foi, para muita gente foi ruim e tal, mas quem faz a vida ser boa ou ruim somos nós mesmos, né? Tem muita gente que acaba atraindo essa coisa, a negatividade, que é a crise e tal, e também entra num processo de crise. Nós temos que nós fazer, quer dizer, a partir da nossa mente, determinar aquilo que nós seremos, o que nós vamos fazer, o que nós vamos conquistar. Então, de qualquer maneira, essa semana tu estava correndo, hein? Bastante. É Natal Tá e Ano correndo. Novo e nós na correria, né? Em pleno vapor. Tá, na semana, na virada de janeiro, nós vamos mostrar aqui para vocês a solenidade de lançamento do livro, né? Exatamente, que ocorrerá em dezembro, então aí nós vamos passar as imagens para vocês, nosso telespectador. Bom, eu quero lembrar aqui que Nardon Inácio, auditores e consultores, há 50 anos gerando resultados e credibilidade para seus clientes. Planalto conectando destino, conectando pessoas. Sulpetro em favor da revenda e do consumidor gaúcho. E a nossa celulose rio-grandense, há mais de 40 anos, contribuindo para o desenvolvimento do nosso estado do Rio Grande do Sul. Temos um convidado especial da tua área, né? Muito especial. Trata-se, então, do Ronan Mairesse, ele que faz parte do Instituto Gente, da equipe do Roberto Chiniachi, que fiquei sabendo também que é o herdeiro do Roberto, né, Ronan? Pois o Roberto, eu chamo de professor, tá? O professor, a gente tem uma relação muito próxima, de amizade, e aonde ele me ensina e me passa e me orienta tudo que é necessário para ocupar esse espaço que ele tem hoje no Brasil na mentoria, vamos dizer assim, de líderes e atletas, né? Então, e tu é um representante aqui no Rio Grande do Sul, como que funciona esse trabalho? Eu trabalho diretamente com ele em São Paulo, mas como a distância não me permite estar lá todos os dias, então eu trabalho muito via Skype, via a internet, né? Então, todo projeto que o Roberto tem e precisa de apoio, eu sou uma das primeiras pessoas que ele já pede esse apoio, né, para poder seguir com o projeto. Que bom. E tu é coach esportivo e executivo. Exatamente. Né? E quais são os teus principais trabalhos na parte de gestão de pessoas nessas duas áreas, assim? Assim, em gestão de pessoas e liderança é a minha paixão, assim, e é o que eu mais gosto de trabalhar, líderes, né? Porque eu penso que aquela empresa, aquele grupo de pessoas que ela é liderado por um líder inspirador, ele consegue dar um resultado maior. Você é líder quando você consegue mudar o ambiente, mudar a energia do grupo. Existe até mesmo no esporte, no futebol, aquela questão que a parte emocional não deve ser trabalhada. Então, nós temos 4 competências, tanto no esporte como também na nossa vida executiva. Competência técnica, você tem que ser bom de conhecimento, você tem que conhecer aquilo que faz. Você tem que ter competência física, você tem que estar bem com o seu corpo. Estou dizendo que você tem que ser magro, mas você tem que estar se sentindo bem do jeito que você é, tá? Competência tática, tem que trabalhar muito o lado estratégico do cérebro. E competência emocional, né? Então, o líder que ele não sabe gerir a competência emocional da sua equipe, como Daniel Goleman diz, 80% do sucesso é isso, ele não consegue levar, então, essa equipe a um alto rendimento, uma alta performance. Exatamente. Bom, eu queria aproveitar a presença do Ronan, porque, na verdade, nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul a caída do Internacional para a segunda divisão, né? Então, e a gente sabe que, assim, por exemplo, que uma equipe de futebol, para tu trabalhar uma equipe de futebol para que seja vitoriosa, tu tem que trabalhar uma série de coisas como tu colocasse aí. Porque além daquilo que é necessário para uma instituição, para um grupo de pessoas com um objetivo comum ter sucesso, é necessário no futebol também, porque o futebol não fica apenas restrito àquele grupo, à instituição e tal. Ele ultrapassa tudo isso e trabalha na emoção das pessoas, na razão de viver de muitas pessoas, na paixão. Então, é muito complicado. Porque, afinal, as pessoas, no caso do Internacional, por que o Internacional quer ser? Tu tens elementos para dizer isso. Por que uma equipe cai, uma equipe do porte do Internacional, uma instituição famosa, uma instituição vencedora, né? Como o Grêmio aconteceu também, né? Por que acontece isso? O que faltou? Do ponto de vista de liderança e gestão de pessoas, analisando o Inter de fora, o fato maior foi a influência, as distrações externas que entraram para dentro do vestiário. Então, quando você analisa a equipe do Internacional, uma equipe que tem jogadores competentes, tecnicamente, fisicamente,
taticamente, o Inter teve treinadores que em outros momentos já trouxeram resultados, não só no Inter como em outros clubes, e o Inter ele não rende. Então, prova que alguma interferência externa entrava dentro do vestiário e acabava, então, gerando uma distração a ponto do atleta ele não conseguir desempenhar aquilo que achava interessante. Então, por exemplo, a questão das distrações. Até um tempo atrás, Silvio, quando eu não trabalhava no esporte, eu acreditava que eu achava muito ruim por parte do técnico e da direção blindar o vestiário. Não deixar a imprensa chegar, não deixar a torcida. E trabalhando agora com a Seleção Brasileira de Futebol Feminino, a Sub-20, que eu trabalhei na Copa do Mundo agora em Papua Guiné, eu pude perceber o quanto as distrações externas, às vezes um Facebook, às vezes uma mãe, um pai, ou até mesmo um próprio membro da comissão técnica pode influenciar no estado de humor do atleta, e esse estado de humor vai interferir na performance dele dentro de campo. Uma opinião de um comentarista esportivo também, né? Isso aí influi, né? Exatamente. Então, o que acontece, Silvio? No trabalho que a gente apresenta no Método NAU, que eu aprendi com o professor Roberto Chiniachik, nós fizemos, a gente trabalha o atleta e também o executivo, que o método que a gente utiliza para o atleta e para o alto executivo é o mesmo, que nós chamamos de blindagem da negatividade, dentro do Método NAU. Então, você pode ter acesso a informações externas e até mesmo a críticas pesadas. Só que se você está blindado, aquela informação não vai mexer no teu estado de humor. Como o Daniel Goleman fala, 80% do sucesso é emocional. Então, se o estado de humor está alterado, o rendimento cai. Que é a capacidade de manter a técnica, né? O emocional. Perfeito. Uma coisa que me chamou a atenção, no caso do Internacional, que é uma coisa mais recente, é a seguinte, assim, se tu vê historicamente o futebol, o Grêmio, Internacional, todos os grandes clubes brasileiros, quando eles tiveram dentro de campo um líder, né? O Inter teve Figueroa, teve Falcão, teve uma série, o Fernandão, quando foi campeão da América do Mundo, mas ele não teve nenhum líder, pelo menos que se apresentou líder e exerceu essa função de liderança no atual time, né? Isso foi determinante? O que é? É determinante, digamos, a falta de um líder entre o grupo de jogadores? Determinante, sim. Se o atleta ele não tem esse trabalho de blindagem, ao ponto dele se blindar em relação até aos próprios colegas, essa liderança ela influencia sim. Num outro clube que eu trabalhei, que eu não posso citar o nome nesse momento, por questão de ética, nós tivemos um caso de um atleta que um capitão que estava totalmente desconcentrado durante o jogo e a equipe inteira estava desconcentrada. E eu fiz a seguinte pergunta para titulares e reservas: o quanto o comportamento do teu líder, do capitão, interfere no teu desempenho? Dos 21 atletas que eu entrevistei, entre time A e time B, entre titulares e reservas, apenas um me disse: o comportamento do capitão não interfere na minha performance. Os outros 20 disseram: a forma como o nosso líder estava interferindo na nossa performance. Então, provou que naquele time que eu trabalhei, como era início de trabalho, eu não tinha trabalhado ainda a blindagem da negatividade, interferiu. Aí, a partir dali, eu comecei a trabalhar muito forte a blindagem para que o comportamento do líder, do capitão, não interferisse no desempenho dos outros. Porque, de repente, as direções hoje, elas buscam assim, formar uma equipe de jogadores tecnicamente bons, né? Mas não se preocupam assim, vamos trazer alguém que talvez não seja tecnicamente tão bom, mas seja um líder dentro do campo. Eu acho importante ter um líder, mesmo que ele não seja tecnicamente na altura dos demais, mas ele exerça a liderança e possa fazer com que aqueles que estão, né, tecnicamente à altura de desempenhar a função a contento, eles tenham, através dessa liderança, a possibilidade de potencializar melhor a atuação deles? Depende muito. Essa tua pergunta é bem interessante. Tá? Eu gostei bastante pelo seguinte: depende do perfil do técnico. Do técnico. Então, tem técnico que barra a liderança, né? Barra a liderança. Constrange a liderança. Vamos pegar o caso, para mim, um dos melhores... Dois técnicos, para mim, são excelentes, tá? Excelentes. É o Tite e o Roger, tá? Eles têm um perfil de liderança inspiradora muito interessante. Então, o Roger e o Tite, eles não precisam ter dentro de campo um jogador que seja líder a ponto de ajudá-los a fazer com que o grupo seja mais unido. Eles suprem isso eles mesmos? Eles mesmos, tá? Então, trabalhando no futebol, eu percebi que existe uma distância muito grande entre o técnico e a equipe. Segundo Jim Collins, quanto maior é a distância entre o líder e a equipe, maior é o risco de declínio. Tá? Então, quando eu faço um trabalho com equipes, eu observo muito o comportamento técnico, porque ele tem que ser muito humilde.
para poder me ouvir e entender que essa distância ela tem que ser diminuída. E existem hoje técnicos no futebol brasileiro que, infelizmente, eles não querem perceber, eles percebem, mas não querem mostrar que esse tipo de comportamento de liderança, onde a gestão de pessoas, a gestão emocional é importante, esses técnicos não querendo fazer isso, até por medo de como nós, como coaches, ou até mesmo o psicólogo esportivo, vão perceber as fraquezas deles. Então, o técnico ele tem uma postura, muitas vezes, arrogante, uma postura de eu sou eu que mando aqui. Estou pronto para afastar o trabalho do coach e do psicólogo esportivo, tá? Que são essenciais para ajudar essa pessoa. E isso é uma coisa que alerta as direções, que, na verdade, ouvindo aqui o Roman, que tem esse estudo, tem essa experiência, de que não adianta, às vezes, tu contratar um técnico que vai desunir o grupo, que não vai servir como um elo de ligação que possa potencializar a capacidade de cada jogador e do grupo em si. Quer dizer, eu acho que também, a partir a direção tem que observar isso aí. Um líder no campo ou um treinador que não seja o cara que vai capar o potencial de cada jogador. Exatamente. O jogador ele pode ser excelente tecnicamente, excelente. Só que se o líder ele mexe no estado de humor desse atleta, ele não vai desempenhar a função como deve ser. Então, vamos pegar o caso do Neymar. O Neymar é um excelente jogador, tecnicamente perfeito, taticamente ele aplica o que o técnico pede, fisicamente ele é bem. Aí ele vai para um campeonato que foi a Copa América, 2 anos atrás, até com o próprio técnico Dunga, e ele tem um comportamento não ideal nessa competição. Ele dá um cotovelaço no adversário e é expulso. Mostra que o controle emocional dele naquela partida não estava legal. Apesar de que se eu fosse o Dunga naquele dia, sabendo dos problemas que o Neymar tem externo, as distrações externas, o que eu faria nesse momento? Eu chegaria para o Neymar e faria a blindagem dele em relação a esses problemas que ele está tendo, traz a consciência para ele que isso pode interferir na performance, e de forma isso vai, em termos de emoção, vai vir no coração dele, que no caso da raiva, tá? Ou aí, neste caso, como o Dunga lá tinha uma pessoa que era muito próxima ao Neymar, que é o Daniel Alves, eu chegaria no Daniel Alves e conversaria com o Daniel. Daniel, me ajuda com o Neymar. Pela influência. Tá? Pela influência. Tá? Mas, infelizmente, na seleção principal, até aquele momento, esse trabalho de coaching e psicologia esportiva não tinha. Para encerrar na minha parte, qual é a diferença entre o trabalho de vocês, coaching, e de um psicólogo num clube de futebol? Vamos lá. Os dois são complementares. Tá? Eu gosto muito de trabalhar com o psicólogo junto, porque o psicólogo ele vai trabalhar coisas que eu não trabalho, né? Então, por exemplo, o psicólogo ele trabalha o passado, para você ter um presente melhor e um futuro melhor. O coach esportivo e o coach executivo, nós olhamos para o presente e futuro, nós não olhamos para o passado. Então, por que o coach dentro dos clubes está tendo muita demanda? Outro dia, um dirigente falou assim para mim, Ronan, por que eu estou gostando do teu trabalho aqui? Porque nós não queremos saber se o atleta, a mãe dele não deu de mamar quando ele era pequeno, ele tem essa amarra emocional. A gente quer que ele jogue. E o foco do teu trabalho é jogar. Então, na própria Copa do Mundo, eu tive uma atleta que tinha uma série de problemas externos e nós trabalhamos forte ela e ela nunca tinha ganho entre as 5 melhores em campo num jogo pela seleção. E naquele jogo, em 3 dias, eu trabalhei ela a pedido da comissão técnica e ela foi a melhor em campo pela FIFA. Ganhou placa, ganhou tudo. Então, mesmo com os problemas que ela tem em casa, o problema que ela tem com a família, ela entrou contra a Suécia e jogou. Focou e foi a melhor em campo, ganhou prêmios e tudo. Lília, tem mais alguma... Eu não posso deixar de perguntar o que aconteceu com o Grêmio, né, Silvio? Porque a nossa chamada lá no Face, ela bombou e aí as pessoas querem saber também o que aconteceu com o Grêmio. Não começou muito bem, mas terminou em alta, né? O Grêmio, veja bem, o Grêmio técnico que o Grêmio tinha era excelente, né? O Roger, ele é um técnico de consistência, né? Então, existem estilos de liderança que são interessantes a gente observar, né? Por exemplo, o Roger, ele tem um trabalho de início, meio e fim, tá? E esse trabalho, tem alguns momentos que você precisa dar mais a energia para o grupo.
E o Roger ele não tem esse perfil de dar energia no momento certo. Talvez o Roger precisasse, por exemplo, de um cara como o Ronan, como o Roberto Chiniachik, para ir lá e dar um gás naquele pessoal. Já o Renato, ele é um técnico diferente. Ele pode até ter trabalhos interessantes com início, meio e fim em equipes, até ele já foi campeão, mas ele é um técnico que a diferença que ele tem em relação ao Roger é justamente essa energia. É justamente dizer o seguinte, meu amigo, vamos jogar. Meu amigo, vamos jogar porque tu merece ganhar uma medalha. Tu tá aqui há 2 anos, não ganhou nenhum título ainda. É o que ele falou, exatamente, que tem jogador aqui que nunca colocou medalha no peito, não deu a volta olímpica no gramado. Exato, ele trabalha essa questão mais da motivação, da energia do grupo. Agora, se você me pergunta, Ronan, se você fosse dirigente do Grêmio, quem você escolheria para dirigir o Grêmio? Disparadamente o Roger. E eu contrataria alguém para fazer esse trabalho junto ao Roger, para elevar dele. Às vezes, a energia do grupo para eles ficarem mais com gana de executar aquilo que estava sendo pedido. Com certeza, se nós tivéssemos mais tempo, ficaríamos mais tempo aqui com o Ronan, porque são assuntos importantes, né? Que não é essa questão do futebol, mas a questão da vida, das nossas vidas, de como administrar as nossas vidas individual e coletivamente. A gente trabalha em grupo sempre, né? Bom, vamos agradecer, né, o Ronan? Vamos, quem sabe, convidar ele para uma próxima oportunidade. Para uma próxima e também passar o seu contato, né? No ano que vem, o que tu acha o ano que vem? É logo aqui, né? O ano que vem desses 2 times? Não, para tu vires aqui o ano que vem. Vir de novo para a gente estender o assunto. Daqui a 2 semanas já é o ano que vem. Perfeito. Passa o teu contato, Ronan, então, para o nosso telespectador. Perfeito. Então, quem quiser acompanhar mais o meu trabalho, eu sou do Rio Grande do Sul. Até os paulistas ficam chateados que o Roberto escolheu um gaúcho para ser herdeiro. Qual é a tua cidade, natural da onde? Eu sou natural de Taquari, criado em Itabaí, né? E moro em Canoas. Terra da Laranja. Terra da Laranja. Bola lá, Taquari. E o meu Facebook é Ronan, Coach Executivo e Esportivo. Entra lá, clica em curtir. Se você me mandar um inbox, eu te mando, então, um vídeo sobre coach, sobre liderança inspiradora, sobre o alto desempenho. Tá bom? Muito bem, obrigada. Muito obrigado, Ronan. Obrigado. Um rápido intervalo, já voltamos.